Vamos à palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco a leitura que farei, ou faremos, de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Pergunta para quem está do teu lado, por favor, para onde você veio? Porque, irmãos, eu tenho andado por aí, tem uma música até que fala, né? Eu tenho andado por aí. Nas possibilidades que me são possíveis, nas vezes que me foram possíveis, eu fui a uma igreja diferente, um culto de uma igreja que não a nossa, quando em férias. E uma das coisas terríveis que a gente tem percebido é que as pessoas estão indo supostamente à igreja, quando na verdade estão indo ao shopping. Então diga para quem está do seu lado, se você veio para o shopping, vai ter oportunidade de sair daqui com a experiência de uma igreja, ou de ter frequentado uma igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Abra a sua Bíblia para conferir, mas vamos ler juntos em uníssono, conforme está no telão. Abra a sua Bíblia para ser como um crente bereano, que confere na sua Bíblia o texto que o pregador lerá e os textos que serão usados durante esta mensagem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Você pode ler bem forte, como quem está pensando aqui. Não estava, mas vai começar a pensar agora, que é para dar aquele ânimo no lanche que está preparado para todos nós depois desse culto, e que eu passei por lá e vou dizer para você, irmão, mexeu comigo, hein? Vai ser muito gostoso. Mas não mais gostoso do que esse ambiente gostoso, extraordinário que é sermos a igreja de Jesus. Então, bem forte. Portanto, não, irmãos, eu anotei aqui errado. Eu vou pedir ajuda dos universitários. Me ajudem rapidinho, porque eu anotei a referência errada e agora eu estou em dificuldade para lembrar. Começa, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina. Pastor, me ajuda, por favor. É esse mesmo? É? Tem certeza? Como é que você tem certeza? Hã? Olhar para frente? Eu estou olhando para frente. Como é que você tem certeza? É? Quem aqui tem uma Bíblia que começa, quando vos reunis? Irmãos, eu falei no começo assim, abra a sua Bíblia. Não importando a versão que você tenha, para que você possa acompanhar e conferir como crentes bereanos o faziam. Porque essa versão começa assim, começa, que fazer, pois, irmãos? Na sua Bíblia começa quando? Irmão, essa é uma das questões que mais estão deixando os crentes identificados como aqueles que estão frequentando shopping dia de domingo. Os crentes não carregam mais Bíblia, os crentes não abrem mais Bíblia. Nem mesmo quando o pastor diz, abra sua Bíblia e vamos ler, acompanhe no telão, mas você aí vai ler no telão, mas acompanhe ali, irmãos. Quantos são aqueles que estão indo a shopping gospel dia de domingo de manhã, domingo à noite? Já nem levam a Bíblia. Ah, não, pastor, agora nós a temos no tablet, no celular, no smartphone, mas nem lá para conferir. Irmãos, a quantidade de textos espúrios hoje, torcidos da verdade, são muitos.
E se você não estiver atento, você, irmãozinho cristão, você, meu irmão, minha irmã, crente em Jesus, que fez uma aliança com o Senhor, você vai ser enganado. Então vamos ler bem forte agora. Te peguei, né? Então vamos lá. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Amados, nós vivemos dias em que muitas pessoas estão se perguntando, pastor, ou estão me perguntando, pastor, como é que eu faço para saber se uma igreja é a igreja de Deus? A coisa está tão séria, irmãos, que tem gente sedenta, desejosa, verdadeiramente, de estar numa igreja de Jesus Cristo, por conta de situações e experiências que têm vivido, e que lhes têm causado escândalo, estranheza, e muitos já desanimaram de ser igreja. Quem sabe você, que hoje escolheu ficar em casa para conferir através da internet se esta aqui é uma igreja que vale a pena frequentar e, quem sabe, fazer parte dela. Como saber se uma igreja é cristocêntrica, é uma igreja centrada em Jesus, é uma igreja de Deus? Essa é uma pergunta necessária, urgente e espiritual. Porque nem todo ajuntamento é igreja, nem todo culto é culto, e nem toda multidão é sinal da presença de Deus, e nem toda euforia é manifestação do Espírito Santo. Estamos vendo um fenômeno preocupante. Igrejas lotadas, mas vidas vazias. Igrejas abarrotadas de pessoas que dizem: eu sou cristão, sou evangélico, eu sou membro desta igreja, mas pregam mentira, são fofoqueiras, compram coisas chamadas réplicas, que nada mais são do que pirataria. Irmãos, é vergonhoso. Eu andei dando uma stalkeada, que fala? No tal do TikTok Stop, não é que é? TikTok Shop. Como tem coisa pirata vindo da China. Quanto está um tênis Nike, irmãos? O mais barato. Você compra por 60, 70, 80 reais. Você vai dizer que você é da Nike? Há muitos que se dizem cristãos, mas sequer querem criticar para saber se aquilo que estão fazendo e aquilo que estão adquirindo vem com a bênção de Deus. Se você não veio pela manhã, se você não estava conosco, entra lá no canal YouTube da Primeira Igreja Batista Belfor Roxo, procure lá a playlist ao vivo e encontre pela data de hoje, celebração da palavra, e ouça a pregação da manhã de hoje. Há muitos que ainda usam a palavra de Deus, torcida no seu sentido, para satisfazer a sua inclinação para fazer o que é errado, dizendo: o apóstolo Paulo diz: compra de tudo que se vende no açougue e não faça pergunta de coisa alguma por causa da tua consciência. Como assim, irmão? O negócio custa 300, você vai comprar por 80, não te soa estranho?
Não te cheira mal? Estamos vendo um fenômeno preocupante, igrejas lotadas, mas vidas vazias. Muita estrutura, mas pouca unção. Muita música, mas pouca adoração. Muita luz, mas pouca revelação. Muita emoção, mas pouca conversão. E a pergunta ecoa: o que faz uma igreja ser realmente igreja de Deus? Uma igreja cristã, uma igreja bíblica. A resposta está na palavra de Deus, que nós acabamos de ler. Doutrina, oração, confronto e presença do Espírito Santo edificando a igreja. Amados, igreja sem doutrina é shopping, não é igreja. No texto de 1 Coríntios que lemos, o apóstolo Paulo ensina que quando a igreja se reúne, deve haver doutrina, revelação e edificação. Se o culto não tem doutrina, não tem revelação, que é a pregação da palavra de Deus, não edifica, não é culto. Não é reunião de igreja. Uma igreja sem doutrina, sem fundamento bíblico, é como um prédio sem alicerce, que se desintegra ao primeiro vento de dificuldade. Mas o que mais vemos hoje, amados, são igrejas que substituíram a doutrina pela conveniência. Você vai na igreja onde? Eu vou naquela igreja ali porque lá é tão legal. O pastor de lá, ele é divertido, ele prega engraçado, divertido, eu dou risadas. O culto virou um espetáculo. O altar virou palco, o pregador virou apresentador e o evangelho virou produto. A arqueologia bíblica e a história da igreja nos mostram que o cristianismo primitivo prosperou não por ter templos legais, mas porque os discípulos se reuniam em casas, se reuniam em cemitérios. Você iria para um culto no cemitério se você fosse chamado? Eu, hein? Isso aí é coisa de macumba. Imagina. Pastor Cláudio convocou o culto do domingo que vem, vai ser no cemitério municipal de Belfor Roxo. Hã? Como assim? Queridos, eles se reuniam em catacumbas de cemitério, sabe por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. Os discípulos se reuniam em casas, e era com o objetivo de ouvir a doutrina dos apóstolos, de ter comunhão, de partir o pão, de orarem juntos. Atos capítulo 2, você vai encontrar isso. Eles não estavam preocupados com iluminação, com som, com lanchonete, com estacionamento, com ministério infantil todo equipado. Não, eles estavam preocupados com a presença de Deus e com a verdade. Que a psicanálise e as neurociências nos ensinam que o ser humano, por natureza, busca o prazer e foge da dor. Você não é assim? Todos nós somos. A gente busca aquilo que é prazeroso, mas aquilo que dói, a gente quer sair fora. E esse é o risco que nós corremos, queridos, de construir igrejas que não confrontam, porque o confronto gera dor, gera desconforto. Imagina, eu já passo a semana inteira passando por situações difíceis na minha vida, no trabalho, nas dificuldades, no relacionamento. Quando eu chego na igreja, o pastor dá uma cajadada. Como assim? Eu vou para a igreja para sair de lá revigorado, renovado, capacitado para enfrentar a segunda-feira, e o pastor vem falar contra pecado. Mas a palavra de Deus, a doutrina, a verdade, é como o remédio da vovó.
Lembra do remédio da vovó? Amarga, arde, mas traz cura e saúde espiritual. Porque o evangelho verdadeiro, amados, confronta antes de confortar. Ele cura ferindo, ele corrige amando e liberta confrontando. Se você passa um mês numa igreja e ninguém fala sobre pecado, sobre arrependimento, sobre santidade, sobre família, constituída à luz daquilo que o Senhor estabeleceu, como família, homem, mulher, sua prole, não fala sobre céu, não fala sobre inferno, então fuja desse lugar chamado igreja, porque não é a igreja do Senhor. Do mesmo modo, se a ênfase lá for a cura, milagres, expulsão de demônios e prosperidade material daqueles que ofertam sacrificialmente, e não a salvação mediante reconhecimento e confissão do pecado, e a entrega total em rendição ao senhorio de Jesus Cristo, recebendo como único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida, para fazer-se servo dele e viver pelos princípios e valores que ele estabeleceu na Bíblia Sagrada, então fuja dela. Essa também não é a igreja do Senhor. E ainda se a ênfase dessa chamada comunidade de fé for a ação social, resolver problemas sociais dos menos favorecidos, envolvendo-se com ideologia, subvenções políticas, governamentais, fuja desse lugar. Não é a igreja do Senhor Jesus, é uma ONG gospel. Igreja sem doutrina é o quê? Shopping. Igreja sem doutrina é ONG. Igreja sem doutrina é spa emocional, travestido de espiritual. E é verdade, porque lá dentro você escolhe o que você quer, paga o preço que quer e sai como entrou, satisfeito, mas não transformado. Estão transformando igreja espiritual em igreja social hoje em dia. Paulo advertiu em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que é isso? Inclinação. Esse tempo chegou. As pessoas querem cultos legais, mas não querem cultos espirituais. Querem ambientes agradáveis, mas não querem presenças santas. Querem pessoas carismáticas, mas não querem corações quebrantados. E assim surgem as igrejas sociais, com o melhor som, mas a pior teologia. Com o melhor telão, a melhor transmissão, mas a menor presença de Deus. Com o melhor marketing e o menor arrependimento. Com a maior multidão, mas o menor temor. Pergunte a si mesmo: eu tenho procurado uma igreja para me entreter ou para me santificar? Essa resposta é você que deve dar a si mesmo. O que você veio encontrar hoje aqui? Muitos não querem voltar ao mundo. Dizem, eu deixei o mundo. Mas também não querem cruz. Querem um lugar gospel bonito, confortável, um shopping da fé. Mas igreja não é clube, amados. Igreja é quartel do exército de Cristo se preparando para enfrentar o mundo, a carne e o diabo. Não é para quem quer conforto, é para quem quer transformação. É para quem não se conforma com o estado de coisas que está ao seu redor, que está a sua própria vida.
mas se dispõe a ser transformado pela renovação do seu entendimento, confrontado pela palavra de Deus. Culto de uma verdadeira igreja do Senhor não tem que ser legal, tem que ser espiritual. Jesus disse àquela mulher samaritana, João 4:24, o relata: Deus é espírito, e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Amados, Deus não busca músicos, nem oradores, nem artistas. Ele está buscando quem? Adoradores. E a adoração verdadeira não depende de cenário, depende de coração. Eu fico imaginando quantas pessoas não estão vindo participar do culto conosco mais, porque nós estamos agora aqui num cenário feio. Não fosse esse tecido aqui, dá para dar um 360? Dá uma olhadinha como é que está tudo aqui. Ó, está tudo assim, ó. Está vendo lá? As paredes descascadas, as janelas improvisadas para o ar-condicionado não fugir. Ainda não foi reformado. Tem que subir 3 lances de escada para chegar aqui. Mas eu não estou falando de pessoas que já sentem o joelho doer quando sobe a escada. Eu estou falando de pessoas que não se sentem mais tão confortáveis. Ah, não. Naquela igreja lá ele ainda não tem ar-condicionado. Hoje nós vamos para aquela igreja que tem ar-condicionado. Hoje o culto nós vamos num lugar mais fresquinho. O critério não é se a palavra de Deus não é negociada lá. O critério não é se lá verdadeiramente está buscando ser comprometidos com a verdade da palavra de Deus. O culto espiritual, amados, pode não ser bonito aos olhos dos homens, mas é agradável aos olhos de Deus. E às vezes ele dói, porque o Espírito Santo convence do quê? Do pecado. E eu ser convencido de que eu estou errado, isso é desconfortável, a beça. Às vezes ele fere, porque a palavra corta como espada de 2 gumes, diz a palavra do Senhor, mas quando termina, você sai curado, você sai liberto, você sai restaurado. Aleluia! O evangelho verdadeiro, amados, é como o remédio da vovó. Os da minha geração vão lembrar, né, Marco Aurélio? Né, Flávio? Né, pastor Klaus? Vamos lembrar. Quem aqui se lembra do óleo de rícino? Que troço horroroso, irmão. Que coisa horrível. Amargo. Mas era tiro e queda, limpava tudo por dentro, desobstruía o intestino preso, era uma beleza. E hoje a gente compra iogurte com Dan regulares, com sabor de morango. E toma uma caixa e nada de resolver. Quem se lembra da emulsão Scott? Aquele cara com baita de um bacalhauzão nas costas, carregando, e eu ficava, irmãos, quando a mamãe vinha com aquela garrafinha de emulsão Scott, ela lá na cozinha destampava, eu já estava lá na porta esperando para correr. O cheiro era horroroso, o gosto pior ainda, terrível de tomar, mas fortalecia a imunidade, restaurava as vitaminas no corpo. Que bênção! Mas era horrível. Vocês são tudo da geração Nutella, os que não são da minha geração. Metiolate de vocês tem até cheirinho gostoso. Metiolate da minha geração, irmão, ardia como fogo, mas matava as bactérias.
aquele ralado jogando bola lá no meio do campo, que depois, com tudo ralado, a gente pulava naquela lagoa de água até parada, que só enchia de novo quando chovia. Voltava para casa, sabendo, vai ter um metiolatezinho. Primeiro vem a bucha, com essa bucha é aquela vegetal, que é uma delícia, irmão. Que aquilo chega, faz um barulhinho delicioso. O fundo musical. E depois vinha o metiolate por cima. Não tinha bactéria que ficasse. O negócio secava rapidinho, estava pronto para lá arder de novo, se ralar todo. E quem aqui da minha geração não tomou um chá de boldo? Só de pensar revira o estômago. Amargo. Mas limpava o estômago e resolvia aquele empachamento, aquela má digestão. Que bênção! Assim também, amados, é a palavra de Deus. A pregação genuína deve ser confrontadora. Ela deve confrontar o pecado, a vida moral, a falta de compromisso, a futilidade. Ela deve falar do céu e do inferno, da família, da santidade, da vida em comunidade, porque essa confrontação não é para ferir, mas é para curar. A verdade, quando aplicada, pode doer. Mas a única coisa que nos liberta é ela. E o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma igreja que não prega a palavra de Deus com coragem, que não confronta o pecado, que tem medo de perder o dízimo, ou de ser rotulada como politicamente incorreta. O pastor está mais preocupado em ser coach, gente boa, do que ter um cajado na mão e usar quando precisa. E aqueles que estão fazendo assim, não estão cumprindo o seu propósito. A igreja se torna um shopping social, um lugar de entretenimento, de piquenique, de network, mas não um lugar de adoração e de transformação de realidade, de vidas que estão aprisionadas numa realidade de pecado, de maldade, de dor. A verdadeira adoração, amados, é dar, é tirar de si para entregar a Deus, e isso inclui entregar-se a Ele, entregando a sua vida, entregando o nosso pecado, entregando a nossa comodidade, para que Ele possa nos transformar. Sem isso não é possível. O verdadeiro culto não tem que ser legal, tem que ser o quê? Diga, espiritual. O verdadeiro culto não tem que ser legal. Você pode repetir isso? Verdadeiro culto. Não tem que ser legal. Tem que ser espiritual. O Evangelho, amados, não foi feito para agradar os sentidos. O Evangelho foi feito para mudar a natureza. A natureza pecaminosa precisa morrer. Não foi feito para massagear o ego, mas para matar o velho homem. Não foi feito para fazer o homem se sentir bem, mas para levá-lo a nascer de novo em Cristo Jesus. Por isso, toda igreja que é de Deus prega o arrependimento e a confissão dos pecados e a santificação. Toda igreja que é de Deus fala de céu e fala do inferno. Toda igreja que é de Deus chama o pecado pelo nome, porque a graça só é doce para quem provou o amargo do arrependimento. Eu vou repetir: a graça só é doce para quem provou o amargo do arrependimento. Se você, amado, está aqui hoje
mas tem se alimentado de entretenimento gospel, de mensagens que apenas massageiam o ego, de cultos que são legais, são lindos, esteticamente extraordinários, mas não são espirituais. Eu te convido a uma reflexão profunda. Sua alma está sendo nutrida? Sua vida está sendo transformada? Você está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Há um teste final. E o teste final é: onde está o Espírito Santo? A verdadeira igreja de Cristo pode até ser simples, mas é cheia da presença de Deus. Pode não ter telão, mas tem glória manifesta. Pode não ter estacionamento, mas tem poder de Deus presente ali. Pode não ter luzes, mas tem lágrimas no altar. E onde o Espírito Santo está, a convicção do pecado, a transformação de vida, a restauração de famílias, a cura de feridas da alma, a amor pela palavra sendo estabelecido e acrescido, e a sede de viver em santidade. Se essas coisas não estão acontecendo, então não é a igreja de Jesus, é só ajuntamento. Eu quero concluir. Talvez você esteja frequentando um lugar bonito, cheio de estrutura, mas vazio da presença de Deus. Com uma celebração, evento, mas não um culto a Deus. Uma celebração que faz a tua alma ser envolvida numa catarse, estabelecendo um ambiente emocional que você sai dali levitando, mas sem transformação real para a sua vida. Talvez você tenha buscado conforto, mas não confronto. Talvez você esteja enchendo o tempo com culto, mas o coração continua vazio. Hoje Deus te chama para fazer uma meia volta. Uma volta na direção do altar da verdade. Deus te chama de volta à igreja espiritual, onde há fogo, arrependimento, santidade e poder de Deus para transformação de vida. Pensa sobre isso. Meu amado, você que tem andado em busca de uma igreja, e eu falo com os que aqui estão e aqueles que conosco participam pela transmissão. Qual é o critério que você tem usado para encontrar essa igreja? É o critério da beleza estética? É o critério do conforto da estrutura? Ou que a estrutura proporciona? Porque estas coisas são boas. Essas coisas podem estar presentes, mas não podem ser a razão. A razão é Jesus. A razão é uma vida de adoração. A razão deve ser estar no altar do Senhor. E se você não tem buscado assim, trina. Volta a desejar a palavra de Deus. Volta ao altar. Para de buscar a igreja que te diverte, busca a igreja que te transforma. Porque nela há a verdadeira palavra de Deus. Você já experimentou os prazeres do mundo e continua vazio? Reconhece isso.
Então agora experimente o amargo da cruz, porque só quem passa pela cruz encontra a verdadeira vida. O culto que é espiritual transforma. O que é apenas legal só entretém. Mas o que é santo salva. Se hoje o Espírito Santo está falando com você, não resista. Se você reconhece nesse lugar uma igreja comprometida com os princípios e valores da palavra de Deus, que não negocia os princípios e valores da palavra de Deus para fazer você se sentir mais confortável por estar aqui. Se você reconhece que a palavra de Deus é pregada aqui com compromisso com o Senhor da palavra e com o propósito para o qual ela é enviada, provocar renovação de entendimento para levar a transformação de realidade. Então volte-se hoje para Jesus. Peça a Ele um coração quebrantado, peça a Ele um espírito sensível. Faça agora uma oração e diga: Senhor, eu não quero um culto legal, eu quero um encontro real, purifica-me com teu fogo, tira de mim o gosto pelas coisas mortas, dá-me fome pela tua presença, Senhor. Eu quero ser igreja espiritual, santa e fiel, em nome de Jesus.